Editorial. Leonel Brizola foi, a meu ver, um dos mais espetaculares analistas da nossa política, porque ele tanto sabia a reação política como a do povo. Aliás, Brizola conhecia o povo como ninguém, ou, salvo raras exceções, como Ulisses Guimarães, que volta e meia também dava os seus pitacos. Mas ninguém era tão cirúrgico e tão levado a sério quanto o Leonel de Moura Brizola. Aliás, ele tinha um pensamento direto sobre o que estava fazendo, o que pretendiam e o que poderia ficar o cenário político depois de algumas mexidas. Para mim, a maior tirada do Brizola foi quando um repórter da Globo discutiu com ele a respeito da ditadura militar. O repórter teimava que o golpe militar aconteceu no dia 31 de março de 1964. E Brizola bateu boca com ele dizendo que o golpe, na verdade, aconteceu no dia 1º de abril. Irônico, Brizola continuou batendo pé que os militares tomaram o Brasil no dia 1º de abril. E o repórter voltou à carga perguntando ao então já governador do Rio de Janeiro que diferença fazia ser um golpe no dia 31 ou no dia 1º de abril. E aquela pergunta era tudo o que o Brizola estava cutucando para que o incauto, o imaturo e reticente repórter lhe perguntasse. E aí ele partiu para um improviso sarcástico, afirmando: meu filho, a diferença sim, 31 de março é um dia comum, 1º de abril é o dia da mentira, o dia que provoca gargalhadas. E o repórter, não satisfeito, voltou à forra perguntando: e o que faz uma gargalhada? Aí o Brizola deitou e rolou na cabeça daquele principiante metido a sabichão, dizendo: meu amigo, uma gargalhada bem dada derruba qualquer governo. Então eu peguei aquela frase e tenho, sempre que posso, repetido-a por diversas vezes para ver se algum político entenda o poder do riso, da galhofa, da pilhéria, da gozação, da sarrada, enfim, da gargalhada. Ontem, por exemplo, foi um dia de muitas gargalhadas pela avaliação feita pelo tal IPEMES, cujo dono era fabricante de linguiça em Maracaju e, de repente, se transformou num pesquisador de celebridades. O IPEMES pesquisou e o governo estadual embarcou nessa, constatando que a aprovação do governo do Reinaldo Azambuja é de 70,9% entre o povo sul-mato-grossense. Ontem, nas redes sociais, o que se viu foi a gargalhada deste povo retumbante e não foi por falta de aviso. À tarde, alguém me ligou perguntando: mas isso está no jornal. E eu disse: problema do jornal.
É o meu jornal preferido, mas não sou obrigado, como leitor assíduo e assinante, de embarcar nesse tipo de notícia, porque converso com pessoas e sei que o que está publicado não espelha o que o povo pensa. E quando se fala nisso, tudo termina numa grande e retumbante gargalhada. Rir é o que o nosso povo mais sabe fazer. Somos o amálgama de várias raças e um povo bem-humorado por natureza. Mas o nosso povo, de tanto sofrer, de tanto ser vítima de mentiras e outras pegadinhas, está aprendendo uma coisa: a gargalhar. E não estou fazendo este editorial para criticar, mas para usar do meu direito pessoal de dar também a minha gargalhada, a começar pela oportunidade de ter iniciado a semana que parecia triste, porque é pequena, dando boas risadonas a respeito do assunto aprovação do governo do Reinaldo. E é claro que o Reinaldo também deve ter dado boas gargalhadas a respeito da sua administração estar com 70,9% de aprovação. Certamente ele aconselhou ao IPEMES para que não entrevistasse ruralistas, servidores públicos, especialmente policiais militares, civis e bombeiros, ou pessoas deste estado, porque se isso tivesse sido feito, a verdade seria diferente. Alguém até me disse ontem: será que ele não mandou pesquisar os trabalhadores das fazendas dele? E aí rimos mais ainda. A matemática que não fizeram é a seguinte: o que ocorreu ontem foi uma pegadinha. Eu não quero chamar de mentira, foi uma pegadinha publicada na prestigiosa página 3 do meu jornal preferido. Por isso, ontem eu dei boas gargalhadas e quem entende de pesquisa também deu. E vou ensinar hoje para o dono do IPEMES por que a pesquisa publicada ontem é mentirosa. Pesquisa quantitativa é assim: você pesquisa separado. Bom, ótimo. Outra pergunta, regular. Outra, ruim, péssimo. Outra, não sabe, não respondeu. Depois você pega bom, ótimo e soma. A soma daquilo que mandaram publicar, e aqui é a falha, ou teve má fé da assessoria de comunicação do governador e do dono da pesquisa, que o Reinaldo tem 70,09% de aprovação, que seria a soma bom, ótimo, e aí pegaram o regular, que nunca se soma ao primeiro item, que é o bom, ótimo. Isso somente poderia ser feito caso fosse somado, preste atenção, bom, ótimo, metade do regular, e mesmo assim, os 50% restantes do regular teria que ser juntado ao ruim, péssimo, o que não fizeram. Agora, foi má fé de quem mandou publicar?
Foi ignorância da tal assessoria de comunicação do governo? Foi má-fé do IPEMES? Quem pode responder isso? A matéria enviada para publicação tem cara de matéria oficial. Tem tudo de matéria chapa branca, daquelas mandadas pela assessoria de imprensa do governo do estado. Então, recordando, ótimo, segundo a pesquisa, 5,07%. Bom, 32,24%. Essa soma, ótimo, bom, dá 37,31%. Regular, 33,65%. Isso pode, se quiser turbinar a soma pró-candidato, pró-administração que está sendo avaliada, ser utilizado da seguinte forma: divide por 2 para achar a metade e soma o resultado ao item ótimo, bom. Nesse caso, essa soma daria 37,31% mais 15,82%. Total da avaliação desta forma, 52,13%. Números incorrigíveis, porque matemática é uma ciência exata. Os itens: regular, já dividido por 2, portanto, 15,82%, deveria ter sido obrigatoriamente somado aos resultados de ruim, 6,44%, e péssimo, 6,53%, o que daria como reprovação da atual administração que aí está, 27,79%. A dedução lógica, leitura de como está a atual administração municipal, seria corretamente a seguinte: Reinaldo com 52,13% de aprovação e 27,79% de reprovação, ou 24,34% de soma positiva de aprovação para o governo do estado, o que é uma mixaria aprovando o governo que aí está. Isso é o que se pode chamar por divulgação séria, sem intuito de enganar ninguém, muito menos o governante, que ontem passou a manhã enganado, dando risadas de satisfações, e à tarde, quando lhe disseram que a soma do que foi publicado estava errada, deve ter chorado de raiva dos seus inexperientes assessores. É isso que eu estou cansado de dizer para o meu amigo Reinaldo Azambuja. Essa turma nova sua ainda vai matá-lo, ou de raiva ou do coração. De qualquer forma, somos todos, eu, o povo desta cidade, o povo deste estado, agradecidos ao governador pela felicidade que nos trouxe ontem, porque rimos muito com um dia que pode ficar na história política desse governo e deste estado como um 1º de abril Black Friday. 1º de abril fora de época. 1º de abril com 18 dias de atraso. A pesquisa sobre a aprovação do governo do Azambuja provocou frouxos de risos
em todo o mundo e gratuitamente, porque ninguém pagou nada a não ser quem mandou fazer a tal pesquisa, que acredito seja o governo do estado, e quem pagou para publicá-la, que acredito seja também o próprio governo do estado. Mas quero advertir ao governador Reinaldo Azambuja algo muito importante que ele mostra não conhecer. A frase do Leonel Brizola: uma boa gargalhada derruba qualquer governo, senhor governador, inclusive o seu. Bom dia.